Deputado Marcelo Aro, pelo tempo de líder. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas deputados. O que me traz aqui hoje, para usar esse tempo da liderança do PHS, o que me traz aqui é o assunto que eu quero ecoar nessa casa, que foi o desrespeito que nós vimos na última parada gay que teve em São Paulo no último domingo. Primeiro, os fatos. Naquela caminhada, naquela marcha, algumas pessoas desrespeitaram símbolos, pessoas, desrespeitaram a fé de alguns brasileiros. Sabemos que não são todos, obviamente, que lá participaram, que pensam assim. Mas o fato é, alguns desrespeitaram. Desrespeitaram, inclusive, a figura de Jesus Cristo, que é amado pela maioria dos brasileiros deste país e amado por este que vos fala. E eu quero aqui, senhor presidente, deixar bem claro que nós não podemos fomentar uma briga entre aqueles que pensam de uma maneira como aqueles que estavam na passeata, os gays, e uma briga entre os cristãos. Isso não pode existir. Entendo eu que aqueles que estavam na marcha estavam lá para pedir respeito com a minoria, mas nós pedimos respeito dando respeito e não faltando com o respeito. Mas nós cristãos não devemos entrar em uma briga. A palavra de Deus fala que quando alguém te der um tapa na face direita, ofereça a outra face. Que a gente tenha misericórdia desse momento. E eu, como homem público, eu venho aqui jamais para fomentar uma discórdia, que não é o caminho, não é. O caminho é o respeito, o caminho é o diálogo. Mas eu venho aqui, presidente, para cobrar das autoridades a punição para aqueles que desrespeitaram a fé cristã nesse país. Eles desrespeitaram, inclusive, com uma contravenção penal, Código Penal, artigo 208, e eles têm que responder a isso. Então, eu peço que a polícia, o Ministério Público, identifique aqueles que fizeram e puna quem desrespeitou os cristãos desse país na passeata. E mais do que isso, que as empresas públicas que financiaram, Caixa, Petrobras, venham de público manifestar, como eu, o repúdio ao que aconteceu no último domingo. É o mínimo que essas empresas que investiram dinheiro público têm a fazer. E que também os organizadores desse evento venham a público falar que eles não concordam com isso, que eles também repudiam. É o mínimo que se espera daqueles que pedem respeito, é dando respeito. Para terminar, presidente, é o mínimo que se espera daqueles que tanto clamam pela igualdade, pela liberdade das minorias, que respeitem a fé, que respeitem também o pensamento diferente, a ideologia diferente. Então, vamos crescer o Brasil. Aqui nós temos que somar forças, não brigar. Essa não é uma briga entre cristãos e homossexuais. Não podemos levar para esse caminho, mas que aproveitemos este momento para dialogar ainda mais e mostrar que as lideranças da igreja não concordam com isso e as lideranças também desses movimentos gays também não concordam com isso. Como eu seria o primeiro a vir aqui discordar se algum cristão desrespeitasse também, vários cristãos desrespeitassem o homossexual, isso também não pode acontecer. Obrigado, colegas, essa é a minha ponderação, esse é o tempo de liderança do PHS, que gostaríamos de tratar esse assunto junto com o deputado Diego, o deputado Carlos, que também tem... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.